Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Estou, como muitas vezes costumo dizer, Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu tenho a grata satisfação de estar conversando com alguém que eu conheci hoje, aqui na Feira do Chalé da Praça 15, no centro de Porto Alegre, né, onde a gente faz uma vez por mês essa feira, e a gente tem essa grande satisfação de conhecer pessoas bacanas que trazem aqui a sua história, né, a sua literatura. Então, Ana, seja bem-vinda, né, a esse canal. A gente já vai lembrando que as pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, já aproveita aí, te inscreve, colabore com a gente na expansão desse canal, compartilhe, curta, né? E para que isso, né, isso que a gente faz com tanto carinho, né, assim, que é difundir a arte, a literatura, com promoção da vida e saúde mental, espiritualidade, possa alcançar muitos recantos, né? Então, seja bem-vinda, Ana Cecília Borges, né? Obrigada. E nesse primeiro momento, tu pode te apresentar um pouco para as pessoas, falar um pouco de ti, né? Dessa tua caminhada, da tua trajetória, né? Olá, meu nome é Ana Celina Borges, eu sou escritora, moro na cidade de Guaíba. Eu tenho dois livros que eu produzi de maneira independente. Um deles é este aqui, A Invisível Velha do Lar. Eu trato a temática da dona de casa, daquela pessoa que trabalha o dia inteiro e que é invisível. É aquela que lava os pratos da casa, limpa a casa e a família nem percebe. Apenas nota quando não está feito. Então este é o meu foco. Ele é um livro de contos, e nesses contos cada um tem um momento da vida familiar desta dona de casa. Que interessante, Ana, assim, e o que te despertou para essa escrita? Me despertou. Eu sempre tive sonho em ser escritora, e eu trabalhei 32 anos em banco. Quando eu estava próxima da aposentadoria, eu fiz um curso de escrita criativa na PUC. E desde então eu venho me aperfeiçoando até eu criar coragem de publicar o meu primeiro livro. Porque eu sou bastante metódica, então não poderia ter erros de língua de escrita, tinha que ter uma diagramação que ficasse ótima para a pessoa idosa ler, ou qualquer alguém que tivesse problema de visão. Então eu tive essa preocupação. O livro, como pode ver aqui, ó, ele apresenta uma letra grande, com espaçamento grande. Então ele tem essa temática. Uma facilidade para as pessoas lerem. Sim, uma né? facilidade. Uma preocupação interessante essa, sabe, Ana? Porque nem sempre a gente tem isso, né? Uma preocupação, às vezes a gente tem fontes que são muito difíceis de ler, né? Às vezes até quem tem problema de visão, enfim, né? Não conseguem ler direito. Eu acho que eu sou leitora praticamente desde que eu me conheço por gente, eu sou leitora. Então, eu noto isso, que tem certos tipos de livro que, mesmo que o conteúdo seja ótimo, a maneira como ele tu não consegue ler além do primeiro capítulo. Então, essa foi uma das minhas preocupações. Que bacana isso. A gente precisa, assim, cada vez mais refletir sobre essa necessidade do acesso, né, de facilitar acesso. Eu acho que isso é essencial. E a história, então, desse livro
tem a ver com situações do cotidiano, de uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa. Isso. E atualmente a longevidade ela está muito elevada. Então, por exemplo, hoje nós temos pessoas com 90, 95 que dirigem, que sei lá, que vão ao supermercado sozinho, que tem que ver o seu próprio aplicativo. Então, essa é uma coisa que a sociedade vai ter que pensar. Claro. Como essas pessoas elas vão conseguir chegar no supermercado, como elas vão ler um preço, como elas vão ler uma mercadoria. E um livro eu acho essencial, assim. Tu tem que ter essa preocupação com o teu leitor. Se a gente vai perceber os rótulos. Não se lê rótulos. Minúsculo. Eu tenho que colocar, eu abro o celular, a câmera e abro a lupa se eu quiser enxergar. Se quiser enxergar. Acho que é uma preocupação muito necessária, até tendo em vista que você está falando mesmo da longevidade, Sim. né? Se a gente está ficando mais por aqui, a gente tem que ter condições de fato. Qualidade de vida. Porque é isso, as pessoas estão fazendo atividades físicas aí com 90. Gente, tem cada coisa que a gente está vendo hoje fantástico. Então, de fato, tem coisas que a gente não está se preocupando. Então, quando tu traz isso pra gente, é muito, muito legal da gente refletir nisso, né? Da gente fazer essa discussão nos espaços, né? Provocar isso, né? Para que de fato a gente tenha acesso, senão não tem acesso. Se tu, de repente, às vezes, a minha mãe tem 91 anos e a minha mãe ela não consegue ir na quadra da esquina do Boticário porque ela não tem calçada para ela fazer isso. Por exemplo, um faz uma calçada de uma maneira, outro de outra, então não é acessível. E há quantos anos a gente fala disso? Quantos anos? Então é uma coisa que cada vez a gente está ficando mais velho, graças a Deus que a gente está ficando mais velho, só que a gente não adianta tu ficar mais velho, mas tem que ter uma condição boa, uma qualidade de vida boa. Claro, sem dúvida nenhuma, senão, enfim, né? A gente precisa cultivar mesmo, as pessoas se aposentam. Quantas pessoas, inclusive, que se aposentam e logo depois também desenvolvem algum processo de adoecimento, porque muitas vezes ou não se prepararam para isso, ou talvez a condição naquele momento não é como se não acolhesse né, as necessidades daquele período, né? E a situação da mulher, ela é ainda pior, porque ela se aposenta normalmente durante toda a vida. Ela tem um local de trabalho de 8 horas e ela chega em casa e ela tem mais 5 horas de trabalho doméstico. Porque a responsabilidade da casa, lavar roupa, sabe, sempre é tudo sobre a mulher. Só que aí quando a aposentadoria é pior, porque aí ela tem o dia inteiro para fazer aquele serviço ruim que ela não foi preparada a vida inteira para aquilo. Tem tudo isso, exatamente. Então essa é uma da temática do livro. E esse primeiro ponto, ele tem uma história. Eu comecei a ler O Velho e o Mar, do Hemingway. E eu pensei assim, eu vou fazer uma história mais ou menos parecida, um conto longo que venha trazer essa temática. E aí eu comecei a escrever ele, e aí assim, eu via que aquele serviço que a personagem fazia, a Maria do Rosário fazia, era um eterno copiar e colar. É como se ela copiasse o dia anterior e colasse no dia seguinte, porque as tarefas elas eram sempre as mesmas. Então até aqui tem uma parte, eu vou ler não sei se permite. Claro, a conversa somos nós que conduzimos aqui, tudo certo. A invisível velha do lar. Ela era uma velha,
aos 60 anos, Maria do Rosário fazia coisas de velha. O relógio despertava às 7. Não importava o dia da semana, se era feriado ou não. Precisava de um dia mais longo. No lar, cuidava dos pais, cuidava do marido, cuidava da casa e, quando sobrava tempo, cuidava de si. Aí tem uma parte ali que cita como é a casa. Depois vem havia uma ordem diária que ajudava a organizar a vida no lar. Abria a janela, retirava os lençóis da cama, lavava as peças do banheiro, recolhia o lixo, colocava sacos de lixo limpo, voltava ao quarto, arrumava a cama. Na sala passava o aspirador, o álcool nos móveis. Os pais acordavam, ela preparava o café, servia, lhes dava os remédios da manhã, colocava a louça na pia, ia até a área de serviço, pegava a vassoura e pá, varria a casa, arrumava o quarto dos pais. Então sentava-se e tomava o café. Quando terminava, lavava a louça do lar. Então, essa leitura esta parte é uma parte chata, monótona, como é a vida da nossa personagem. É interessante, assim, que enquanto tu lia, né, eu fui me sentindo assim, como se, meu Deus, quanta coisa. Aí teve um momento que eu disse, não, tem que respirar, né? Como se aquela sensação, exatamente, porque muitas vezes essa rotina, ela é muito difícil. É muito difícil. Né? O acordar, muitas vezes, não é aquela coisa do despertar, não. Né? Do se permitir acordar. Hoje eu tenho uma rotina, por exemplo, para acordar, que dependendo do horário que eu preciso estar em algum lugar, eu tenho que acordar tanto tempo antes. Por quê? Porque eu não consigo, eu não posso sair de casa sem fazer meditação. Né? Então, para quê? Para que o meu ritmo, que muitas vezes é difícil ao longo do dia, Sim. ele fique menos pior do que se eu não tivesse aquele momento de fazer minha higiene mental, né? De poder acordar melhor, né? Percebendo as coisas melhor, né? Numa outra velocidade. Sim. Né? Então, muitas vezes, nem todo mundo faz isso, né? E levei também quantos anos para chegar a isso, né? Agora já são muitos, nem sei quantos anos de meditação diária, né? Mas para chegar a isso, eu levei muitos anos, né? E muitas vezes de um sofrimento, de uma rotina que já tu levantava e já ia estar sabiando fazer as coisas, né? Então, que não tinha o tempo para despertar, como muitas pessoas que vivem hoje. Não tem. E no caso da minha personagem, ela não tem. Ela já tem aquela rotina de trabalho e ela segue naquilo ali, por dias e dias e dias. É a vida dela, é aquilo. E nem se colocar, na verdade, um ponto de interrogação sobre. Não. Então, na verdade, a personagem que tu traz nesse livro é uma personagem que fala de uma vida do cotidiano de muitas pessoas. Muitas pessoas que às vezes levantam, tem que pegar 1, 2, 3 ônibus, ou pegar ônibus, trem para chegar no seu local de trabalho. Sim. Então precisa, para estar às 7h30 no seu local, muitas vezes ele tem que sair, sei lá, 5, 4, né? E o voltar para casa, que aí volta para casa e continua. Né? Então, assim, é uma vida, eu acho que está trazendo, que é uma vida difícil de muitas pessoas. Essa é a realidade de muita gente, não só no nosso país, mas acho que no nosso país, diante de tantas coisas que a gente vem vivendo, essa desigualdade social atroz que a gente tem. Sim. É o cotidiano. É o cotidiano de muitas vidas. E aí, em que momento que de repente vai conseguir desacelerar, né? Em que momento talvez tenha um ponto e vírgula para ir. Para poder talvez rever o ponto e vírgula, já é uma pausa um pouquinho. Podia até ser uma vírgula. Uma vírgula. Uma vírgula. Uma vírgula já é um ponto final era melhor ainda.
Assim, então, acho que são pausas necessárias. A gente traz uma reflexão muito necessária que conversa muito com o que eu tento fazer também, com tantas pessoas que vêm aí batalhando para tentar ajudar as pessoas a ter minimamente uma condição de vida. Sim, melhor, E assim, essa tua escrita que está aqui expressa nesse teu livro também é a temática do outro livro? Não, são diferentes. É a temática do outro livro, só que o outro é mais bem-humorado, é mais uma coisa debochada, assim, da vida. A outra mas a outra esgotou a edição já, a outra já não tem mais. A outra é Narcisa e Outros Contos. Essa já editou. Fiquei curiosa só para te resgatar. Tem que reeditar. Vou ter que reeditar. Talvez até revisado, né? Sim. Contribuições ali para colocar mais. Para colocar algumas cositas ali, né? Mas são temas muito importantes, assim. E o que te cutucou para tu escrever sobre isso? Sobre isso, eu acho que é a minha experiência, porque eu venho de uma família de mulheres que sempre fizeram isso. Por exemplo, a minha avó, ela lavava a roupa, 6 filhos, a roupa dela e mais a dos outros. Tem um conto nesse livro aqui também, que é uma lembrança de um aniversário. Então, era aniversário dela, não sei, 60, 70 anos. Aí ela convidava os filhos para ir no aniversário dela. Só que ela fazia tudo, sabe? Ela fazia comida, ela tinha todo o trabalho, era dela, entende? Então, é uma coisa assim, e aquilo estava tão arraigado na família, que ninguém dizia assim, deixa que eu lavo os pratos para ti. Sabe, então essas observações assim que eu fui fazendo ao longo do tempo, que isso acho que me incomodava aquilo, eu acho. E aí eu resolvi escrever. Deixa eu ver se eu tenho aqui o feliz aniversário. Bacana, assim, né? Quer dizer, foram coisas da tua observação. Sim. E que tu acabasse transformando em algo que pudesse conversar com outras pessoas. Esse cotidiano, essa vida. Porque é uma coisa assim, da porta da rua para casa e da porta da rua para dentro. E a minha literatura é da porta para dentro. Então é uma observação sobre famílias, não só sobre a minha também, mas sobre o que eu observo nas outras também. Deixa eu ver aqui. Esse é curtinho, ó. Então quem sabe a gente reserva esse para o final. Tá bem, então. Vocês vão reservar. Nós vamos reservar então para o final, né? Eu acho que é importante. Tá certo. Trazer dessa experiência, assim, né? E o que te fez agora? Eu sou curiosa. Curiosidade. Conto tudo, o que der. Aquilo que dá para revelar. Que dá para revelar. Nem tudo é revelável. Mas assim, a gente conversou sobre o que te levou para a escolha dessa escrita, mas tu falaste também que desde criança tu tinha desejo de ser escritora. Mas às vezes quando criança a gente tem um olhar muito infantil sobre o que eu quero fazer. Sobre o que eu quero fazer, sim. Assim, como é que isso foi se construindo na tua história para de fato para a escrita? Isso, para um curso de formação, entende? Como é que foi esse percurso? Assim? Bom, ele foi bem eclético, eu diria assim. Fiquei mais curiosa ainda. Eu fiz 1º grau, 2º grau, e já no 2º grau eu tinha o estímulo dos professores, sabe? Sabe aquela coisa assim, tu escreve bem, sabe? Aí, quando eu fui para a universidade, eu estava apaixonada pela biologia. Aí eu resolvi fazer o curso de biologia.
eu fiz todo o curso e durante o curso não tinha aula prática. A aula prática foi no final do curso. Então, o que eu descobri? Eu amava animais, mas eu amava animais nos livros. Olha só, passou todo o curso. Todo o curso. Aí, assim, eu adoro, eu gosto de pássaros, eu gosto de formigas, eu gosto de cachorro, mas quando chegou naquela parte, assim, tipo, agora a gente vai abrir um sapo, agora a gente vai abrir um peixe, aí não rolou. Aí eu vi que aquilo não era para mim. Depois disso, eu trabalhei 5 anos como professora, porque o meu curso dava a possibilidade de matemática para o 1º grau e 2º grau era habilitação em biologia. Aí eu trabalhei 5 anos como professora e aí eu peguei, sabe aquelas fases ruins de prefeitura, atrasa salário, aquela função e tal. Aí eu passei num concurso do banco e eu trabalhei 30 anos em instituição financeira. Aí, só que eu tenho um problema, assim, eu acho que eu gosto de tudo que eu faço. Problema bom esse, gente. Então, assim, eu era professora, eu amava ser professora. Aí eu era bancária, eu amava ser bancária. Aí, claro, quando chegou a minha aposentadoria, eu pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa que eu gosto. Então, o que eu faço hoje? Eu escrevo, eu toco teclado, eu leio e eu desenho. São as coisas que eu faço hoje. Multifuncional. E gosto de todas. Que bacana isso, né? Mais algo interessante, sabe? A palavra de hoje, né? Que interessante que foi, na verdade, te aventurando por alguns caminhos, né? E quando tu vai te aposentar, quando te aposenta, tu resgata algo. Resgata algo que eu sempre gostei. Algo, exatamente, que tu gostavas, que tinha ali algo da infância, que tu já tinha vivido um monte de coisa, e ao chegar, te deparar com a aposentadoria, sim. Tu, então, primeira coisa, na verdade, tu refletisse, eu vou fazer algo que eu gosto de fazer. Sim. Porque quem se aposenta não morre. É um fato. Porque algumas pessoas acham que aposentou, morreu, acabou. Não tem nada, acabou. Eu vou contar um segredo para vocês. Ela vai contar outro. Aí a pessoa pensa assim, vou me aposentar e vou viajar. É a ideia. Você se aposentou, você não ficou rica. Constatação. Essa é uma constatação triste. Não é quando para te viajar tu não precisa só de tempo, precisa de tempo e dinheiro. Tem mais uma tem mais uma conta. Tem mais, mas isso só depois que a gente se aposenta que descobre, né? É verdade. A gente vive, né, uma cultura do devir, né? Então quando isso? Quando eu pior, né? Quando eu comprar tal coisa, quando eu ficar bem, às vezes numa coisa do financeiro, né? E aí quando chega, porque na verdade a gente nem sabe se vai chegar no quando. Né? Sim, nem sabe se vai chegar no quando. Mas isso às vezes a gente passou a refletir mais sobre isso com a pandemia. Isso sem dúvida nenhuma. Porque tu sentia... eu me lembro que na pandemia tu sabia assim, se eu pegar, eu vou sobreviver ou não. Isso. Esse era o pensamento, né? Exatamente. Então aquilo ali nos colocou de cara, direto, com a realidade. Uma realidade que em algum momento existia tanta gente, mas era algo que não... Eu vou morrer algum dia. Aí, tipo, eu vou morrer amanhã. Isso. É diferente. Exatamente. Faz uma relação de tempo diferente e faz com que, inevitavelmente, acho que muitas pessoas, inclusive, modificaram a sua vida, a forma de viver. Quantas pessoas deixaram seus trabalhos e optaram por ir para outros lugares, fazer outras coisas de uma simplicidade da existência que antes não se percebia assim, né? E eu acho que então, podendo ter esse olhar, ficou mais claro para a gente
A aposentadoria também acaba sendo algo diferente. Dentro desse recorte que a gente tem, né? Porque aí não fica somente um devir que está muito longe, mas algo que está mais próximo. Né? Então, se a pandemia nos coloca esse cenário, a gente precisa aprender a viver o que a gente tem aqui, né? Tentar fazer o melhor. Aproveitar a oportunidade que tu tem. Cada dia é uma oportunidade nova e tu tem que aproveitar aquilo de todas as formas. Exatamente. Então, acho que mudou muito essa relação. Então, o aposentado também, de um tempo para cá, talvez passe por esse olhar agora, né? Por esse olhar que talvez de poder viver coisas de fato, ou se perceber fazendo coisas de fato, e se tenha prazer em fazer. Né? Então, né, acho que a gente foi falando aí sobre a questão da aposentadoria, né, Ana, e da necessidade também de uma preparação para a aposentadoria, né, para que a gente não reflita ou não ache assim, né, ou que vai fazer tudo, que muitas vezes aí, enfim, isso não vai ser possível mesmo, né? Sim. Ou de que, bom, aposentou, morreu, né? E que não, tem muita coisa pra gente viver. Mas, Ana, como é que tu chega na questão de tu decidir, porque criança, tu tinha o sonho de ser escritora. Sim. Ok, né? Mas em que momento na tua trajetória tu te encontra, então, dizendo assim, não, agora eu vou fazer um curso, não, agora realmente eu quero escrever. Como é que chega isso? Como é que chega a minha trajetória? Eu sempre gostei muito de leitura, sempre, desde pequena. Livros sempre foram a minha praia. Aquela criança que gostava de escola, que gostava de biblioteca, essa criança era eu. Bom, no segundo grau, os professores sempre diziam assim, como tu escreve bem e tal. Mas eu nunca pensei em escrita como profissão. Eu sempre ia por outros caminhos. Na universidade, eu resolvi fazer ciências de primeiro grau, habilitação em biologia. Eu amava a biologia. Até eu descobri no último semestre que eu precisava abrir rã, peixes. Aí eu vi que eu não era para mim. Eu gosto muito de animais, nos livros. Essa foi minha descoberta. Aí eu passei 5 anos lecionando matemática, porque o meu curso dava matemática também. Depois eu tive um problema assim na prefeitura, que não pagava salário e tal. Aí eu tive que mudar a minha carreira. Foi quando eu fui aprovada num concurso de banco e eu trabalhei 30 anos em banco. Só que eu tenho um problema, assim, tudo que eu faço eu gosto. Então eu amava ser professora, eu amava ser bancária. E quando foi uns 5 anos, mais ou menos, antes da minha aposentadoria, eu comecei a pensar o que eu vou fazer quando eu me aposentar. E surgiu o curso de escrita criativa na PUC. Eu sou da primeira turma de escrita criativa na PUC. E aí eu me formei e comecei. Comecei escrevendo contos que são menores. E eu sempre observei a vida da porta de casa para dentro. Então é dentro desse nicho que eu trabalho. As relações humanas no interior da casa, aquela dinâmica do trabalho doméstico da casa. Então eu tenho um olhar muito grande sobre isso aí e sobre isso eu escrevo. Que é muito, muito pertinente e necessário, né? Eu acho que essa experiência traz a preocupação, o acento que tu faz diante da preocupação desse viver, desse dentro de casa, ele acaba interligando a muitas pessoas que muitas vezes nem se dão conta do seu viver, que precisam de algo que motive, né, e que ajude a despertar para outras coisas nessa caminhada, né. Então é muito bacana, assim.
Acho que quando tu vê participar da primeira turma, show de bola, né? Show de bola. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer esse curso, né? Mas o Brasil acabou de se aposentar. Imagina, quando eu vi aquilo, eu disse, ai meu Deus, não acredito agora, perdi a vez, agora já era, né? Mas assim, eu acho que é muito importante esse caminho que tu foi trilhando no sentido, inclusive, de estudar, de aprender, né? Para poder também configurar aquilo que tu gostaria de escrever dentro de algo que tivesse mais sustentabilidade, né? Alguma coisa assim. E é muito interessante, assim, porque a Ana tem algumas coisas que a gente não vai contar aqui, né? Mas assim, uma preocupação, um desejo de fazer algumas coisas que ajude as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, a conseguir de fato ter acesso, entende? Acesso a muitas vezes um equipamento que se tem dentro de casa e que nem sempre o manual de instrução ele diz tudo que aquele equipamento necessita e que nem sempre tem na internet, né? Como eu já vivi isso recentemente, né? A minha preocupação assim, ó, é autonomia, empoderamento da pessoa, porque uma pessoa ligar e desligar uma máquina de lavar é um empoderamento, né? Tu saber utilizar uma panela elétrica é um empoderamento, é uma coisa que tu não precisa. Por exemplo, tu querer tirar uma foto e tu, meu neto, vem aqui tirar foto para mim. Não, eu mesma vou, sabe? Eu mesma vou fazer aquela coisa ali. Se aquilo é importante para mim, eu faço. E a autonomia, muitas vezes ela vai se perdendo, né? Porque às vezes tem uma velocidade de informação que a gente desconhece, né? Ainda mais nesses tempos atuais que tudo é muito rápido, né? Então aquilo que a gente aprendeu hoje, talvez amanhã já não vale mais nada, né? Então, de fato, assim, eu desejo que tu consiga, assim, produzir isso que tu tem desejo de fazer, porque tem muitas pessoas que necessitam, né? E eu tive recentemente uma experiência assim, né, de comprar um equipamento, uma caixinha de som, que sem querer eu acabei colocando um despertador, não sabia como tirar, o manual não dizia como tirar, a empresa, a indústria só tem para venda o seu número, né? Na internet só tem o mesmo manual que está lá, né? Não botei vídeo nenhum. Resumo para vocês verem um pouco. Eu fui colocar dentro de um armário que eu tinha comprado numa outra cidade, dentro de um roupeiro fora do meu quarto, enrolado num monte de coisa porque eu despertava de madrugada. Primeiro dia, vocês não imaginam o susto que eu levei, né? Enfim. Mas depois de um tempo, né, fui na loja, né, e duas pessoas não conseguiram mexer, ficaram com ele, uma trabalhadora de lá, depois de muito tempo, conseguiu achar, né. Então, acho que quando a Ana traz essa preocupação, ela é muito real, né. Tem muita coisa, a própria televisão, que a gente estava conversando em algum momento, né, que a Ana me contou assim da televisão, que agora tem aplicativos. Aí para uma pessoa mais idosa que só sabia o liga, o desliga e tem aquilo agora. Né? Então, essa questão da autonomia, essa preocupação que tu tem com a autonomia, é algo muito bacana, muito importante, né? Porque a gente precisa sim refletir, né? Que mundo a gente quer estar melhorando para a gente e para as pessoas, né? E para os animais, né? E para tudo que é esse planeta, que é um planeta rico, né? E que muitas vezes a gente está dizimando um planeta porque a gente não consegue ser empático, porque a gente não consegue ser afeto como traz, né? Então, enfim, acho que eu desejo muito que tu possa, a gente vai acompanhar isso. Eu vou estar colocando nas minhas redes, né? Quando a Ana tirar
né, o projeto da cachola, né, e efetivamente está desenvolvendo ele, né. Ana, eu quero te agradecer imensamente a tua oportunidade, alguém que eu conheci hoje aqui, né, e que prontamente, assim, aceitou o convite para estar conversando com a gente. Eu sou muito grata à existência por isso, né, por oportunizar nessa caminhada, nessas andanças da vida, né, encontrar pessoas muito sensíveis, que é muito importante para mim isso, assim, né, de ter pessoas que se preocupam com o outro, né, que se preocupam em querer fazer melhor, né, para si e para o outro, né. Então quero te agradecer imensamente. Eu também agradeço a oportunidade e ao universo de ter colocado essa pessoa de luz no meu caminho. Gratidão, gratidão. Pode dizer as tuas redes, Ana, para que também vai ficar aqui na descrição do canal, né? Mas tu pode estar dizendo como as pessoas te encontram e aonde encontra o teu livro, né? Também. As minhas redes sociais, eu tenho Facebook e Instagram, e é @AnaCelinaBorges. O meu livro, A Invisível Velha do Lar, está disponível na livraria Entre Linhas, em Guaíba, na livraria em Pelotas e na livraria Vanguarda em Pelotas e através da Amazon. Também tem disponível em e-book, porque eu tenho essa preocupação com a letra, mas às vezes a pessoa no e-book ela consegue colocar um tamanho maior e aí escolhe qual é a melhor opção. E também pode entrar em contato via direct, que eu envio também o livro. Tá bem. O e-mail é anacelinaborges@hotmail.com. Então vamos degustar mais um escrito da Ana antes da gente começar. O aniversário. Hoje é o aniversário dela. Ela levantou cedo para preparar o almoço. Cozinhou as batatas para a salada, pôs o frango a assar, o refrigerante e a cerveja na geladeira. Enquanto fazia comida, separava os alimentos de acordo com o gosto de cada um. Paulo não gostava de maionese. Paulinho não comia cebola. Vera não comia sobremesa. Eles foram chegando com abraços, beijos e presentes. À mesa, o grupo ria feliz. Depois do almoço, foram se despedindo, desejando vida longa e saindo rapidamente para seus afazeres. Para comemorar o aniversário, ela repetiu o que fazia quase 60 anos. Lavou os pratos, os talheres, as panelas, a assadeira, limpou o fogão, por fim passou um pano no piso, onde os meninos derramaram comida. Ao sair da cozinha, olhou o reflexo na cristaleira. A mulher, de cabelo grisalho, com marcas de expressão no rosto, lhe sorria, falsamente. Ele desejava um feliz aniversário. Muito profundo, né? Muito profundo. Esse escrito, assim, porque muitas vezes a gente não se dá conta. A mulher não é olhada na família. Não é visto, não é, e não tem também, às vezes a gente não tem um hábito muito do coletivo, até comunitário, né? Não tem. De poder ajudar muitas vezes em coisas, né? Então, se eu vejo ali alguém da minha família que tá ali, será que eu não tenho condição nenhuma de dar uma mão, de ajudar? Né? Enfim, acho que traz uma reflexão muito bonita nesse teu livro, né? E que a gente possa, sim, refletir sobre como estamos cuidando da gente, como estamos cuidando das nossas relações, né?
como que a gente cuida desse planeta. Porque a gente precisa de seres humanos. E não, muitas vezes, aquele ser automatizado, sim, robotizado, onde nem viver vive, né? Não. Acha que vive. Acha que vive. Acha que vive e acha que o viver é somente adquirir. Adquirir coisas concretas, sem, na verdade, experimentar afeto, que é o que é essencial, que é o que a gente leva quando a gente sai daqui e o que a gente deixa quando a gente sai daqui. Então, gratidão infinita, Ana. Gratidão a vocês, que sejamos luz, paz, afetos, humanidade, sabedoria e até a próxima.